difícil administrar um ministério independente, uma missão que não é denominacional, que não recolhe dízimos de ninguém, que depende de ofertas e que precisa ser, que tem grandes responsabilidades, porque nós lidamos com grandes gráficas para imprimir material evangelístico e logística e, enfim, é muito trabalho para fazer. Além disso, eu também estava administrando em 2015 uma outra organização que eu fundei em 2002, 2 anos depois da AME, que é o Instituto Sonho Infantil, que trabalha com o abrigo de crianças em situação de riscos. Então, é também um ministério que dá muito trabalho. A gente tem todo tipo de problema com crianças em situação de risco, né? E problemas aí da ordem jurídica e, enfim, todo com um sistema de ação social é um grande desafio também. E naquele ano eu havia assumido a vice-presidência, que eu ocupo até agora, de um ministério internacional, que é a One Hope, né? Nossa parceira de muitos anos. Eles iam pedindo que eu assumisse uma vice-presidência há bastante tempo, e finalmente em 2015 eu aceitei. E esse acúmulo de responsabilidades, então, rapidamente me levou ao esgotamento ministerial. Então, numa reunião, no final de 2015, eu estava bem cansado, exausto mesmo, desanimado, com vários sintomas. Então, os psicólogos e assistentes sociais da minha equipe começaram a dizer: olha, você precisa procurar um atendimento, precisa procurar um socorro aí, porque você não está bem. Eu reconheci que eu não estava bem, né? O que é difícil. Muitas vezes a gente, como pastor, a gente cuida de todo mundo e esquece de si mesmo. Então, a gente nunca acha que está mal até ser, às vezes, tarde demais, né? Mas eu reconheci, até porque eu passei por outras situações semelhantes no passado, e aí, então, eu decidi. Só que há uma questão. Eu comecei a estudar psicologia ainda na adolescência. Eu lia muito naquela época, comprava livros e revistas da área científicas da área de psicologia. Depois, então, do seminário, fui fazer psicologia. Aos 26 anos, eu montei um instituto de psicologia organizacional, né? E venho estudando e trabalhando com psicologia. Só que cedo na minha vida, eu cheguei à conclusão de que a ciência, o lugar dela é fazer as perguntas, né? Eu chamo isso de terceira via. Eu nem acho que a psicologia tenha soluções, principalmente naquilo porque ela não entende as coisas espirituais, não é? Então, é uma limitação impossível de transpor, porque ela só entende um lado das coisas, ela não entende o ser humano de uma forma completa, ela não entende o pecado, ela não entende a culpa, ela não entende o juízo, a destruição do ser humano. Então, é um problema. Mas eu nem sou daqueles que acham que a psicologia tem a solução, nem sou daqueles que acham que a psicologia é inútil, né? O que eu entendi, o que eu aprendi é que a psicologia deve fazer as perguntas. O lugar da ciência é fazendo perguntas, né? É levantando questionamentos. Mas quem deve dar as respostas, principalmente na área emocional, na área psicológica, é a Bíblia, né? A Bíblia é um livro sobre a psicologia. É Deus tratando da criação dele, é Deus tratando de quem nós somos, da nossa inteligência, do nosso aprendizado, das nossas enfermidades emocionais, da nossa saúde emocional. A Bíblia é sobre isso, né? Há muita gente que diz: não, a psicologia tem o lugar dela e a Bíblia, a teologia tem o lugar dela. Bom, o lugar da teologia é justamente tratando da alma humana, né? Da psique humana. Esse é o lugar da teologia, né? E ele não pode ser tomado por outra coisa. Então, naquele momento, eu disse: bom, preciso ver alguém na Bíblia que está passando, que passou pela mesma coisa que eu, que
se sentiu como estou me sentindo e ver como é que Deus agiu naquele lugar, como é que Deus explicou essa dor, esse sofrimento, esse esgotamento, esse cansaço, como Deus o explicou e que soluções Deus apresentou. E aí vocês podem imaginar que a figura bíblica mais fácil de nós tomarmos como um modelo para o esgotamento é justamente Elias. Elias, que os judeus consideram dos seus maiores profetas, ali junto com Jeremias, talvez junto com Isaías, é considerado um dos primeiros profetas, um dos profetas aí no topo da lista para os judeus. E é um homem admirável, ainda que Tiago disse que ele era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Então comecei a estudar a vida de Elias e foi maravilhoso. Durante muitos dias, aí algumas semanas, eu percorri os capítulos 18, 19 de 1 Reis, depois também todos os outros textos até o início de 2 Reis que tratam da vida de Elias, e olhei isso de diversas formas, indo, voltando, estudando cada palavra no original para entender exata e profundamente o sentido do texto e descobri muitas coisas. Essas coisas que eu descobri eu pude aplicar à minha vida, pude tratar da minha vida e rapidamente eu me recuperei espiritual, emocionalmente e até fisicamente. Até mesmo fisicamente eu comecei a funcionar melhor, ainda que naquela época, 2015, consultei algum médico para alguma área que era necessário, endocrinologista, isso ou aquilo, para tratar e finalizar essa questão. E estou bem até agora. Às vezes ameaça de entrar novamente ali no esgotamento, e então eu aplico aquilo que eu aprendi e tem sido sempre uma bênção aquilo que eu aprendi com Elias e aquilo que eu aprendi com a palavra de Deus. Logo depois, naquela época, eu escrevi algum material que ele foi crescendo, fui melhorando ele, uma apostila. E as pessoas começaram a me pedir, enquanto eu viajava, para dar algumas palestras. Então eu falei sobre isso nos Estados Unidos, falei sobre isso tanto para os brasileiros que vivem lá, a igreja brasileira nos Estados Unidos, como também para a igreja americana. Preguei sobre essas questões, eu também falei na África, em Angola, em Moçambique, falei em Portugal, e aqui no Brasil, em muitos estados, eu tive a oportunidade de dar a palestra Elias e outros. E mais recentemente, então, na proposta de escrever uma série de livros pontuais sobre problemas específicos que atrapalham a evangelização, que dificultam a missão, a ideia foi, como o primeiro livro nessa nova série que eu estou escrevendo, são livros pequenos, são livros de bolso, são livros com poucas páginas, mas que vão direto ao ponto, com uma linguagem simples, tratando do tema de uma maneira objetiva. Então, a ideia foi, como primeiro texto, escrever esse livro, que é o livro Elias e Outros, né? E é dele que eu estou tirando o tema que nós vamos trabalhar hoje. Então, o livro Elias e Outros é um livro aí de acho que menos de 80 páginas, é um livro também com formato um pouco menor, né? Mas não o desprezem, o conteúdo é muito bom. A ideia nossa tem sido concentrar o máximo de riqueza espiritual em poucas páginas, visto que hoje as pessoas são muito agitadas, correm muito, têm menos tempo para leitura. Estava observando alguns dias atrás a redução do número de leitores nos últimos anos. Houve uma pequena melhora durante a pandemia, as pessoas sem nada para fazer começaram a ler um pouquinho mais, mas infelizmente a tendência é decrescente. De 2015 a 2019, nós perdemos no Brasil mais de 4,5 milhões de leitores. 4,5 milhões de pessoas que liam pararam de ler. Então, a gente vem decrescendo o número de leitores de uma maneira bastante drástica. E isso é um problema, porque perde-se inteligência, perde-se senso crítico, é muito ruim. Então, a Salva Vidas está comprometida aí
a produzir livros até um pouco mais pós-modernos, mais fáceis de ler, para que a gente mantenha o hábito da leitura no meio evangélico, já que os evangélicos leem mais, na média, do que o resto dos brasileiros. Então, vamos preservar isso, porque nós precisamos de um povo inteligente. Amém? Então, eu queria colocar esse testemunho inicialmente, para você saber de onde vem as ideias que eu estou trabalhando, o livro Elias e Outros, as ideias que eu vou trabalhar aqui hoje, e também consolar vocês com as consolações que eu tenho recebido, né? Esse é o meu propósito hoje, dar um pouco de mim, daquilo que eu tenho recebido do Senhor, para também confortar e consolar aqueles de vocês que estão passando por dificuldades, aqueles que estão enfrentando algum tipo de desgaste, de esgotamento, né, em um dos estágios, né, porque o esgotamento ele não é igual para todo mundo, ele acontece de maneiras diferentes. Por isso a gente fala de uma síndrome, né? Ele tem sintomas diversos e até diversas causas, diversos ali processos, né, para que ele se instale, né, e são tempos diferentes, são realidades diferentes de pessoa para pessoa. Então, é muito importante aprender, entender esses sintomas, entender o processo que normalmente acontece, para a gente poder olhar para si mesmo e dizer, estou esgotado ou não, né? Como é que eu estou? Então, eu quero começar aqui na página 31 do livro Elias e Outros. Eu comecei a apresentar os 4 degraus, ou estágios, ou níveis do esgotamento ministerial. E nós vamos começar pelo primeiro. Eu fiz um post hoje lá nos grupos do WhatsApp, dizendo que esse primeiro estágio é um bocado surpreendente, né? Ele não é exatamente aquilo que a gente esperava. Por isso que ele não é diagnosticado normalmente como esgotamento, nem em Elias e nem na nossa vida, né? Sabe quando o pastor está ali no melhor momento, eu estou sendo irônico aqui com melhor, né? Está no melhor momento do ministério dele, trabalhando com muitas atividades, levantando cedo, dormindo tarde, ficando ali na igreja de manhã, de tarde, de noite, atendendo as pessoas, dirigindo 2, 3 cultos, fazendo novos projetos, novas ideias. A gente nunca vai dizer que ele está esgotado ou está em esgotamento, e muito dificilmente ele também vai reconhecer isso. Provavelmente ele vai dizer, olha, meu pai trabalha até agora, eu trabalho também, se eu não fizer, quem vai fazer? Né? Se não for eu, quem irá? Como virão se não há quem pregue? Então nós vamos nesse processo de euforia, mas a euforia ela já é o primeiro momento do esgotamento. Foi isso que eu percebi na vida de Elias, né? Essa intensa atividade que Elias teve no Monte Carmelo, mandando reunir todos os profetas de Baal, matando 400 pessoas. Eu vou dizer para vocês que matar uma pessoa já traz uma carga emocional, um desgaste muito grande, mesmo que seja uma morte justa. Agora, matar 400 pessoas com as próprias mãos, vou dizer que é um trabalho bem pesado, né? E Elias está nessa vibração, eu vou salvar Israel, esse povo vai reconhecer que só o Senhor é Deus, eu vou aqui mudar essa realidade, eu vou levar essas pessoas de volta a crer em Deus, eu vou acabar com esse culto de Jezabel, esse culto a Baal, essa indecência, e ele então ali se intensifica extraordinariamente nesse trabalho. No entanto, nós sabemos de algumas coisas. A primeira coisa que nós sabemos é que Deus mandou Elias dizer a Acabe que vai chover. 1 Reis 18:1. Deus disse, olha, vai encontrar Elias porque eu vou mandar chuva. Basicamente o assunto que Deus definiu
para Elias profetizar, para Elias tratar, foi justamente que ele ia mandar chuva. Não é? Então, essa é a ideia, essa é a mensagem, é isso que tem que ser feito. Sai de Sarepta, vai lá em Jezreel e diz para Acabe, vai chover. Né? E aí o que acontece? Nós sabemos que antes de dizer que ia chover, ele disse para Acabe, reúne os profetas de Baal, de Aserá, reúne todo mundo no Monte Carmelo, nós vamos fazer aqui. E aí, quando estavam reunidos, ele disse, olha, só eu fiquei. Obadias tinha dito para ele que haviam ali profetas que ele escondeu e que estavam prontos, então, escondidos, mas ele disse, só eu fiquei. E ele então disse, agora vamos fazer o sacrifício, e ali ficou ainda com sarcasmo e com ironia, todo um trabalho que Deus não disse para ele fazer, mas que ele quis fazer. E ele revela que, 1 Reis 18, 19, a gente vê isso, que ele mandou reunir os profetas. Também em 1 Reis 19, nos versículos 10 e 14, a gente vê que ele... A razão de ele ter agido dessa forma, ele disse para Deus, Deus, eu sinto ciúme no seu lugar. Né? Uma coisa bastante interessante, em 1 Reis 18 e 37, também 19 e 17, juntando essas duas passagens, a gente vê que Elias queria salvar Israel. Ele disse, Senhor, eles vão ver que o Senhor é Deus, eles vão se voltar para ti. E aí no 19 a gente vê que Deus estava já decidido a destruir Israel. Ele disse, olha, quem escapar da espada da Síria vai cair na espada de Israel, quem escapar de Judá, quem escapar dessa espada vai cair na espada de Eliseu, eu vou acabar com essa idolatria. Esse plano era um plano para 200 anos, nós vamos ver Israel ser completamente destruído quase 200 anos depois, mas era o plano de Deus. Deus já tinha definido qual era o plano dele, mas Elias estava com o plano de, não, eu vou salvar Israel, eu vou trazer salvação a esse povo, eu vou trazer esse povo de volta a Deus desde a idolatria. Né? É um profeta contra tudo e contra todos, trabalhando além do que Deus determinou, ele querendo resultados diferentes do que Deus planejou, enfrentando desafios sobre-humanos e agindo assim grandiosamente, dramaticamente. Nós dificilmente conseguimos entender isso como um problema. Afinal, toda a pregação que a gente ouve sobre o Monte Carmelo é exaltando Elias, né? Porque quem tem que ser exaltado ali? Só Elias. Mas Deus mandou fogo do céu. Eu tratei desse aspecto, né, no livro Elias e Outros, falei um pouco sobre isso, porque Deus é fiel mesmo quando nós somos infiéis. Né? Deus permanece fiel. Tá? E Deus vai dar por causa da insistência de Elias, Deus então manda fogo do céu, fogo que é de juízo, que termina sendo de julgamento para o próprio Israel. Mais uma chance de Israel reconhecer que somente Deus é Deus. E de novo, no dia seguinte, Jezabel conta com o apoio de Israel para perseguir Elias, e Elias sabe disso. Então, nós vemos essa situação se prolongar e se prolongar. Mesmo depois que Elias sai do Horebe e retoma o ministério dele, nós vamos ver que Jezabel e Acabe continuam reinando e continuam tripudiando e continuam levando a idolatria adiante. Né? E aí nós vemos quão infrutífero foi a tentativa de Elias. Elias, então, se desgastou, se desdobrou por algo que Deus não o mandou fazer, por algo que não estava no plano de Deus, por algo que Deus não queria realizar, não é? E terminou, então,
esgotado, pensando em morrer, com pensamentos de morte, totalmente desanimado, totalmente desgastado, né? É muito difícil para nós que gostamos de heroísmo, de ver os heróis, né, e tal, acharmos que Elias estava errado, mas ele estava no primeiro momento, no primeiro estágio do esgotamento, e o que aconteceu depois foi uma consequência desse primeiro estágio, ou seja, foi um aprofundamento daquilo que começou aqui com o que nós chamamos de euforia, né? Então, só quando a gente gosta muito de ver herói, né, e é que nós vamos olhar para Elias e dizer, puxa, olha que homem de Deus, né? Que coisa fantástica, né? Mas isso é só para quem lê muita história em quadrinhos e fica olhando aí os mutantes cheio de poderes e tal, né? Fazendo chover fogo de todo lado e assim por diante. Porque o verdadeiro homem de Deus, ele está submisso a Deus. Se Deus diz, vai e fala que vai chover, ele vai, fala que vai chover e acabou. É isso que ele vai fazer, né? Mas quando ele vai e mata 400 pessoas e faz chover fogo do céu e tripudia sobre aquela religião, sobre aquela idolatria, ele está se esgotando, e os próximos passos serão sempre de descida, serão sempre de destruição. Então, observem isso. A euforia, ela não é saudável. A euforia, ela não nos ajuda em nada. Esse extremo ocupar-se, esse cercar de muito trabalho, de muita coisa, realmente não é o plano de Deus para nós. Nós vamos ver isso nas Escrituras muitas vezes, muitas vezes. Uma delas que eu posso me lembrar agora e citar para você é Marta e Maria. Você conhece a história, né? Marta, Marta, você está ocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a melhor parte. Qual é a melhor parte? Ficar aos pés de Jesus. Quando ele mandar levantar, levanta. Quando ele mandar ir fazer comida, vai e faz. Mas enquanto ele não falar nada, fica sentado, fica olhando para ele. Porque ele está agindo, a obra dele é dele e não nossa, né? Mas Elias não entendeu isso. Elias queria, na marra, fazer o povo ser salvo, queria, na marra, salvar aquele povo. E por isso ele terminou esgotado. No capítulo 3 aqui do livro, eu dei nomes de cidades para cada capítulo. Então, no capítulo 3 é Jezreel, né? E eu estou falando, então, sobre o gatilho que leva a um gatilho, um impulso, um empurrão que leva o líder a cada fase do esgotamento, a cada nível, a cada estágio do esgotamento. E qual é o gatilho, então, que leva à euforia? Como é que esse primeiro estágio, que é a euforia, esse desespero de fazer tudo, de ganhar o mundo todo, de realizar tudo de uma vez, de fazer tudo, não é? De ser tudo, de se gastar totalmente, se desgastar no ministério. O que nos leva a isso? O que nos leva a ultrapassar o que Deus manda, a fazer mais do que Deus manda, a fazer o que Ele não mandou, a se desgastar, enfim, o que nos leva a isso? Elias falou sobre isso. Quando o Senhor perguntou para ele 2 vezes, né? 2 vezes, Elias, o que você está fazendo aqui? Aí Elias disse, né? E revelou o problema, revelou essas emoções, ou essa emoção que o levou à euforia, né? E aí Deus mandou, né, raios, relâmpagos, sons de buzina e todos sibilos e tudo mais, e aí, num sussurrar, Deus, então, novamente,
está fazendo o que aqui, Elias? É a chance de Elias se confessar, é a chance dele reconhecer suas falhas, mas ele se auto-justifica. E ao se auto-justificar, ele nos dá o indício de qual era realmente o problema. Veja o que ele diz lá em 1 Reis 19:10, ele diz: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. Eu não vou discorrer sobre todos os aspectos da enfermidade emocional de Elias que estão implícitos aqui, essa coisa de se sentir o único, essa coisa de se sentir que todos estão contra mim, de que só eu restei. Todo esse discurso é muito enfermo, revela muita enfermidade. Eu vou me deter somente no primeiro pressuposto dele, na primeiro estatuto dele, a primeira ideia que ele coloca. Ele diz: tenho sido muito zeloso pelo Senhor. Né? Você sabe que a palavra zeloso é um aspecto positivo da mesma emoção que é ciúme. Né? Então, o intérprete bíblico aqui colocou zelo, quando poderia ter colocado ciúme. Acho que a interpretação aqui da NVI tentou proteger Elias um pouco. Né? Mas, na verdade, ele está dizendo: tenho ciúme. Né? Esse sentimento de ciúme, ou de zelo, no aspecto mais positivo, é o sentimento de quem possui alguma coisa, né? E que guarda essa coisa, que protege isso. Né? Esse é um sentimento que Deus pode ter, Deus pode ser zeloso, Deus pode ter ciúmes de nós, porque Ele nos possui, Ele é nosso dono, Ele é nosso Senhor, Ele nos possui, nós somos servos dEle e Ele nos possui. Então Ele pode ter ciúme, mas nós não podemos ter ciúme de Deus. Deus não é nosso, não é nossa propriedade. Nós não podemos zelar por Deus, nós não podemos tomar conta de Deus, nós não podemos dar comida na boca de Deus, cuidar da saúde de Deus, porque isso não nos cabe. Isso não é nossa função. Né? O Senhor revelou isso várias vezes. Uma das mais dramáticas em Salmos, ele diz: se eu tivesse fome, não diria a você, não preciso dos seus animais, não preciso da sua comida. Né? Deus está dizendo: Ele é dono de tudo, Ele é Senhor de tudo. Então é um absurdo que Elias tenha ciúme de Deus. Mas Elias tem ciúme de Deus, tem ciúme do culto de Deus, tem ciúme da adoração a Deus, tem ciúme dos profetas de Deus, tem ciúme do povo de Deus. Não é? E essa é a razão pela qual ele termina fazendo além do que Deus pediu. Porque ele tem ciúme. Não é? Porque ele trata as coisas de Deus como se fossem as coisas dele. Ele trata do povo de Deus, ele trata do culto a Deus, ele trata do próprio Deus como se essas coisas pertencessem a ele. Né? Então eu vou cuidar, eu vou zelar, eu vou proteger. Deus não precisa da nossa proteção. Deus não precisa daquilo que nós fazemos. O que Deus quer é obediência. O que Deus quer é que nós estejamos dispostos a obedecê-lo, prontos para obedecê-lo. Mas Elias está querendo realizar a obra de Deus. Né? Está querendo fazer as coisas que Deus deveria fazer. Está querendo tomar, então, o lugar de Deus. Ele se torna aqui um pequeno Deus. Ele está cuidando das coisas de Deus. Ele está realizando as coisas de Deus. E é isso que o leva à euforia, é isso que o leva a fazer além do que Deus pediu, a ir além. É isso que leva um pastor, quando ele começa a dizer: a minha igreja, o meu rebanho, os meus líderes, e ele começa a sentir que o culto é dele, ele começa a sentir que o templo é dele, ele começa a sentir que o nome do ministério é dele. E aí ele começa a zelar por essas coisas.
Ele começa a não ter tempo para ouvir o que Deus está mandando, ele começa a não ter tempo para ouvir a direção e orientação de Deus, porque ele está muito ocupado tomando conta das coisas que ele começa a julgar como se fossem dele. Ele pode até dizer que é de Deus, mas no fundo ele está tratando as coisas como se fossem propriedade dele. Esse ciúme é que nos leva à euforia. Esse ciúme é que nos empurra para esse excesso de trabalho quando nós começamos a considerar que as coisas são nossas, né? Minha igreja, o meu ministério, né? Minha isso, meu aquilo, né? E esse é um problema. É isso que vai nos levar, então, ao primeiro estágio. E hoje nós não vamos falar sobre os próximos estágios, mas eles são uma consequência, é quase um empurrão escada abaixo. Você cai no primeiro nível, depois logo vem o segundo e o terceiro, e daqui a pouco está lá no deserto dizendo, eu quero morrer, né? Eu não aguento mais, eu desisto, eu abro mão de tudo. E começou como? Começou achando que a obra era minha. Começou achando que eu é que deveria fazer. Deixa eu contar para você um testemunho. Outro dia, naquela época em que eu passei por esse momento difícil, eu estava orando. E orando, aquelas orações desesperadas, aquelas orações em que a gente não tem tempo de ouvir Deus, em que a gente só fala e não ouve nada. E eu estava, Deus, eu quero fazer a tua obra, eu quero fazer a tua obra, eu quero fazer a tua obra. E o desejo de fazer a obra de Deus estava fervendo em mim, mas estava fervendo. Aliás, uma palavra que deu origem a ciúme no grego, não no hebraico, mas no grego, é justamente o borbulhar da água quente, né? Eu fervia por dentro de desejo de fazer a obra de Deus. E, de repente, o Espírito Santo me convenceu do pecado, da justiça e do juízo. De repente, eu entendi que é Deus quem tem que fazer a obra dele, que eu não posso fazer a obra de Deus, que a minha função é simplesmente ficar esperando as ordens de Deus, ficar esperando que Deus diga, que Deus mande, que Deus me oriente, que Deus diga o que eu devo fazer. Eu tenho que confessar, e toda a minha equipe sabe disso, eu não posso nem dizer diferente, que volta e meia eu estou tentando fazer as coisas. E daqui a pouco eu tenho que parar e ouvir o mandado de Deus, né? Toda a equipe passou há 2 semanas atrás, junto comigo, uma experiência como essa, né? Foi o primeiro dia do Hora de Ação, nós fomos todos para a nossa base missionária, preparar tudo, mas trabalhamos o dia inteiro, fomos cedinho na sexta-feira, íamos receber muitos irmãos aí para uma experiência missionária, experiência de santificação, experiência de adoração, experiência de vocação, né? Uma experiência de Isaías mesmo diante de Deus, foi maravilhoso, né? Mas nós sofremos. Sofremos porque nós somos lá para realizar tudo. Sofremos porque nós achamos que nós poderíamos produzir a experiência que Deus produziu para Isaías. E nós começamos a trabalhar, trabalhamos o dia inteiro. E, de repente, à noite, veio um vento, uma chuva, mas um vento tão poderoso, uma chuva tão terrível, que transbordou todas as calhas, transbordou tudo, o vento derrubou lona, derrubou tendas, derrubou tudo, arrastou tudo e ficou tudo no chão, tudo enlameado. Então, na hora da janta, já tarde, os missionários todos molhados, tentando ali reparar tudo, e eu disse para eles, gente, olha, a obra de Deus não é nossa. Nós simplesmente vamos dar graças a Deus por tudo e deixar nas mãos dele. Se ele quiser fazer, ele vai fazer. Deixa eu contar para você que a tempestade estava reservada para o dia seguinte, né? Todos os noticiários estavam dizendo que no dia seguinte é que viria a tempestade, né? Então, o que a gente teve foi só a cabeça dela, só o começo dela, né? Mas nós entregamos ao Senhor, descansamos no Senhor. Senhor, a obra é tua, o trabalho é teu, o povo que vem é teu,
a experiência que eles precisam ter com missões é tua. Nada é nosso, é tudo teu. Faz a tua vontade, nós estamos aqui para realizar. O que nos vier a mão para fazer, o que o Senhor nos der para fazer, nós vamos fazer. Mas a obra tem que ser feita por ti. E aí, no dia seguinte, quando estava previsto a mais terrível tempestade, com um percentual que chegava aí, se eu não me engano, perto dos 90% de possibilidade de tempestade em cima de nós ali. Amanheceu e pouco antes dos convidados chegarem, o sol se abriu, o tempo melhorou, secou o chão para as atividades externas, foi maravilhoso, tivemos uma experiência profunda com Deus, não é? Por quê? Porque não tivemos ciúme da obra de Deus, não tentamos fazer a obra de Deus. Quer dizer, tentamos, mas aí o Senhor nos desestimulou disso e nos levou justamente a depender somente dele. Portanto, o ciúme é que nos leva a essa euforia. O ciúme, o zelo, o considerar a obra de Deus como nossa, é que nos leva a essa euforia e que nos leva a esse início desse esgotamento, né? Samuel, numa situação semelhante, imagina só, Samuel vem em nome de Deus, liderando o povo de Israel, né? Ele vai lá, ouve o Senhor e fala, o Senhor está mandando fazer isso. Aí o povo ia e fazia, que bênção, né? E de repente o povo diz, Samuel, você está velho, né? Nada pior do que ser descartado porque você está velho. Samuel, você está velho, não está enxergando direito, está fazendo... nós não queremos mais você. Nós agora queremos um rei. Né? Um rei bonitão, forte, aí esperto, bem mais jovem que você. E Samuel teve aquele problema que todos nós teríamos. Mas estão me rejeitando, né? Mas o reino não era dele, era de Deus, né? E o que Deus disse para ele? Olha só, escuta isso. Atenda a tudo o que o povo está lhe pedindo. Não foi a você que rejeitaram, foi a mim que rejeitaram como rei. Graças a Deus, Samuel foi falar, né, com Deus. Né? E Deus disse, não é você que eles estão rejeitando, é a mim. Né? Você tem que depender só de mim. Né? O assunto com Israel trato eu. O assunto com o povo, eu trato. Né? Faz o que eles estão pedindo. E Samuel foi fazer o que Deus mandou. Não o que ele achava que devia fazer. Não foi motivado pelo ciúme, mas foi motivado pela obediência. E é assim que Samuel termina, sem cair no esgotamento, né? E Deus trata com Israel. Não foi um trato fácil. Né? O reinado de Saul e todos os problemas que ele trouxe para a história de Israel, né? Mas Samuel fez aquilo que o Senhor mandou, aquilo que o Senhor queria. Né? Depois, no capítulo 4 aqui do livro Elias e Outros, eu estou falando dos prejuízos que aparecem, então, para em cada estágio. Né? Cada estágio traz alguns prejuízos. Esses prejuízos vão se acumulando. Então, a gente tem o prejuízo, inicialmente, da euforia, depois a gente tem um prejuízo no segundo estágio, no terceiro, no quarto estágio, e esses prejuízos eles vão se acumulando. Né? E esse acúmulo, obviamente, é que configura todos os problemas do esgotamento. Então, a partir do capítulo 4, ali, eu dei o nome de Berseba, né? E a partir daí a gente vai ver os diferentes prejuízos. E eu quero falar, então, um pouco sobre o prejuízo que há com a euforia. Que prejuízo a euforia nos traz? Você vê que havia profetas que foram preservados da destruição,
né? A gente vê isso no capítulo 18. Havia 7.000 israelitas fiéis ao Senhor, né, que não se dobraram diante de Baal. Havia um rapaz disposto a seguir Elias por onde quer que ele fosse. Imagina um adolescente, o profeta pegou ele, vamos lá, vamos fugir daqui. E o menino foi com ele, né, para outro país. E não só, chegou lá no limite, ao sul de Judá, né, e aí ele abandonou o menino lá, né. Mas o menino estava disposto a andar com o profeta, onde o profeta fosse. Havia líderes fiéis, como Obadias, gente que estava pronta para poder realmente atender o chamado de Deus, fazer a vontade de Deus, né? Todos esses recursos foram providos pelo Senhor para que Israel... o plano de Deus para Israel se configurasse. E caberia a Elias, como profeta, unir esses recursos. Caberia a Elias, como profeta, colocar esses recursos juntos para que eles funcionassem, né? No entanto, nesse processo de euforia, o profeta não é capaz de unir nada, ele não é capaz de unir ninguém, ele tem os seus relacionamentos totalmente prejudicados, ele tem as suas conexões completamente desfeitas, né? Ele só eu fiquei, eu sozinho, eu sou o único, né? E esse processo todo de trabalhar, de realizar, é um profeta contra 400, é um profeta contra o povo, é um profeta contra Jezabel, contra o rei, contra a rainha, né? É o único. Nesse processo, todos os relacionamentos deles são desfeitos. Todas as conexões com as coisas que haviam, com as pessoas que Deus tinha reservado, são desfeitos, né? E esse é o grande prejuízo da euforia. Enquanto a gente sai arrastando o mundo nas costas, nós vamos desintegrando esse processo de desintegração que ocorre justamente nesse chacoalhar da euforia. As coisas à nossa volta vão se desintegrando, né? Vocês sabem, nesse processo, quantos até desintegram a própria família, né? Os filhos vão para um lado, a esposa vai para o outro, porque a pessoa está carregando o mundo nas costas, né? Porque está desesperado, trabalhando desesperadamente, fazendo o que Deus não mandou, indo além daquilo que Deus disse, assumindo responsabilidades que não são dele, são de Deus, né? Tendo ciúme por uma coisa que ele não é proprietário dela, não é dono dela, né? E aí, por causa disso, os relacionamentos se perdem. Vocês sabem, eu acabei de dizer, quero repetir, quantos nessa fase começam a perder, inclusive, a sua própria família. Ela vai se desintegrando. Mas não somente isso. Quantos líderes a gente vê perdendo os seus colíderes, perdendo os pastores auxiliares, perdendo seus diáconos, perdendo sua equipe de liderança, porque as pessoas começam a não suportar esse desespero todo, essa angústia toda, essa euforia toda, né? Vai estressando e vai perdendo, né? E vai se desfazendo. Então, quando ele parece que está no auge do ministério, quando ele parece que está trabalhando mais do que como nunca trabalhou na vida, ele começa, na verdade, a perder as pessoas, ele começa a desconstruir, destruir, dispersar sua equipe, dispersar as pessoas que estão em volta dele, né? Por causa dessa euforia, pela falta de calma, pela falta de paciência, pela falta... eu não tolero gente preguiçosa, eu quero ver resultado, e não sei mais o que. E as pessoas vão se estressando, e os relacionamentos vão sendo afetados, e a casa cai. A construção para, né? Pelo excesso, pelo estresse, né? Então, é como ali uma máquina que fica acima da rotatividade normal, chacoalhando, vibrando. Daqui a pouco as peças começam a cair.
começam a cair fora, né? Porque vai estressando todas as estruturas. Então, esse é o maior prejuízo quando nós temos, então, esse primeiro estágio do esgotamento, que é a euforia. A euforia vai fazendo desconstruir. Aconteceu com Elias. Elias foi desconstruindo, desestruturando todo o seu ministério, todas as coisas que deveriam estar integradas, todas as coisas que ele poderia ter administrado, ele poderia ter pastoreado 7.000, ele poderia ter usado os recursos disponíveis de Deus, segundo Deus está mandando, e teria sido ótimo. Mas por causa da pressa dele, por causa do desespero dele, por causa da euforia dele, do ciúme dele, então é que todas as coisas se desestruturam à volta dele. Quero trabalhar o último ponto com você para essa palestra, e a gente vai entrar em um tempo de perguntas com vocês, de perguntas e respostas. Eu quero responder, na medida daquilo que Deus me concedeu, responder alguma pergunta que vocês tenham. Mas o próximo ponto é a solução para a euforia. Chegamos aqui na solução. São 3 capítulos falando sobre solução, né? Nesses 3 capítulos, né, o 6, o 7 e o 8, eu estou trabalhando diversos aspectos da solução que Deus trouxe para Elias. Mas no capítulo 6, que eu chamei de Damasco, né, aqui no livro Elias e Outros, então no capítulo 6 eu trabalhei mais especificamente a questão pontual da solução no caso da euforia. De um modo geral, a solução que Deus apresentou lá em 1 Reis 19:15 é: volte pelo caminho por onde veio. Essa frase é muito interessante, porque Deus está literalmente dizendo: olha, tudo que você fez, né, desde o Carmelo, agora você vai voltar, né? Abel Meolá, lá a terra de Eliseu, é do ladinho ali de Jezreel, né? Onde ele começou a fugir de Jezabel. Ele precisa ir mais alto ainda, ele precisa ir mais longe ainda, né? Ele veio desde Jezreel para sudeste, até ali a península do Sinai, até o Monte Horebe, que fica no sul da península. Então, agora Deus o manda, nesse processo de restauração da euforia, Deus o manda voltar por todo o caminho, né? E é bastante interessante que o Senhor diz aqui na página 54 do livro, estou comentando isso, eu falei nessa página, trabalhei a questão do retorno do caminho, do voltar o caminho da euforia, e trabalhei justamente 1 Reis 19:15, onde o Senhor disse: e vá para o deserto de Damasco. Ora, o deserto de Damasco é mais ou menos de 1/4 a 1/3 do caminho todo de Jezreel até a Península do Sinai, até o Monte Horebe. Ele é mais 1/3 da caminhada, 1/4, pelo menos, na direção exatamente contrária. Elias foi para sudeste, né? Aliás, para sudoeste, e agora ele tem que ir até a região nordeste, até a região de Damasco, passando por tudo, passando por Jezreel, passando pelo Monte Carmelo, passando por tudo, até a Damasco. Então, até a região em torno de Damasco. Então, esse voltar, ele é bastante interessante, né? Se você está na euforia, se você não caiu para os próximos degraus ainda, volta logo, né? E o que isso significa? Isso significa voltar à obediência. Elias não pode resolver: eu vou para cá, eu vou para lá, eu vou para outro lugar, como o próprio Tiago, que se referiu a Elias como um exemplo, nos disse antes. Ele disse: não diga, eu vou para tal cidade, eu vou fazer tal trabalho, eu vou realizar tal coisa. Diga: se o Senhor quiser, se for a vontade de Deus, se for o desejo de Deus.
Nós temos que praticar mais isso. Se Deus mandar ir para o deserto de Damasco, vai para o deserto de Damasco. E se Deus não mandar ir para lugar nenhum, fica onde você está, fica aos pés do Senhor, fica ouvindo o Senhor, fica adorando o Senhor, fica esperando nele. Porque uma hora ou outra ele vai dizer, vai para o deserto de Damasco, e aí você vai. Mas não vá para onde você quer ir. Não vá para onde você decide ir. Não vá para o deserto do Negev, para Berseba. Não vá para onde você acha que vai estar mais seguro, para onde você acha que é melhor para o seu ministério, para onde você acha que é melhor para a sua vida. Vá para onde o Senhor mandou. Vá fazer o que o Senhor quer. E eu tenho procurado fazer isso. Ainda ontem, nosso diretor regional, pastor Silas Caminada, diretor regional para a África, ele disse, olha, tem um convite para você ir em tal país e tal. Eu disse, olha, eu vou orar sobre isso. Eu quero ouvir Deus dizendo para eu ir. Né? Então, me dá pelo menos até segunda. Espero que até segunda o Senhor me diga se é para eu ir ou não, que ele está esperando a resposta. Mas eu não posso começar a decidir o que eu vou fazer no meu ministério, porque o ministério não é meu. Não é meu, é do Senhor. A obra não é minha, é dele. Eu preciso esperar nele. Né? Esperar nele. Eu diria para você, a construção da nossa base está lá. Nós estamos iniciando uma nova fase de construção. E alguém poderia dizer, mas por que está demorando tanto? Bom, está demorando tanto porque eu estou esperando o Senhor. É Ele quem decide. Então, mas aí eu vou ficar velho, vou morrer e não vou ver essa obra pronta. Bom, isso é um problema de Deus, a obra dele não é minha, ele é eterno. Então, se demorar a obra 100 anos, 200 anos, Deus sabe, ele sabe. Foi isso que Davi aprendeu, não sou eu quem vou edificar esse templo. Mas eu bem que queria, mas Deus pensa diferente. Então, não sou eu que vou edificar. O que eu posso fazer? Posso juntar os recursos? Então vou juntar os recursos. Posso fazer as plantas? Vou fazer as plantas. Mas a obra de Deus continua, é dele, ele é eterno, não é minha obra. Então é ele quem deve fazer. Se nós conseguirmos viver dessa forma, não vai ter euforia que destrua a gente. Não vai ter euforia que nos afaste da vontade de Deus, que nos afaste das outras pessoas, que desintegre o nosso ministério. Se nós tão somente voltarmos pelo caminho da euforia e fizermos somente aquilo que Deus mandou. Nossa proteção contra o esgotamento espiritual é esperar no Senhor e fazer o que Ele quer. Né? Mas será que Deus vai falar mesmo? Se eu esperar, será que Deus fala? Eu sempre conto o caso de uma irmã que eu disse para ela, espera no Senhor. Né? E ela esperou uma semana, na reunião seguinte ela disse, bom, já que Deus não fez, agora eu vou fazer. Né? Isso destruiu a vida dela, literalmente. Né? Destruiu a vida dela, completamente. Porque ela decidiu fazer as coisas porque Deus não estava fazendo, no tempo dela, de acordo com o que ela queria. Não pode ser assim. Se nós seguirmos esse caminho, a destruição vai ser grande. Nós precisamos aprender a esperar no Senhor. E eu posso dizer para você, mesmo você sendo pastor, mesmo você sendo líder, Deus fala hoje. Deus continua falando. Se nós pararmos, abrirmos os nossos ouvidos, escutarmos a voz do Senhor, nós vamos ouvi-lo dizer, esse é o caminho, andai por ele. E nós vamos poder andar pelo caminho que o Senhor determinou, e não aquele que nosso ciúme, nossa vontade, nosso pensamento, nossas ideias, nosso desejo de dominar, de possuir, de tomar posse, né, nos guia. Nós somos servos e não o Senhor. Ele é o dono de tudo, e nós somos propriedade dele. Então, a propriedade do Senhor não pode dizer para o Senhor o que ele tem que fazer, como ele tem que fazer, ou quando, e nem fazer as coisas no lugar dele. Nós precisamos esperar no Senhor. E é isso que nos livra do esgotamento. É isso que nos protege do esgotamento.